com o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é... Muita gente ouviu o nome dele recentemente porque ele estava com a relatoria da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, mas também é relator deste projeto, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e o Everton Rocha é o relator da proposta. Senador, acho que agora nos ouve melhor. Vou pedir para a Débora repetir a pergunta para começar a nossa conversa. Bom, então, te agradecendo mais uma vez por estar conosco. Seja bem-vindo, boa tarde. E qual é a perspectiva real, senador, de que esse projeto ele seja pautado no plenário do Senado? Eu quero aqui cumprimentar a Débora, o Yuri, todos os telespectadores do CNN Brasil. Nós estamos desde o início do dia debruçados aqui em revisar os últimos detalhes do relatório que trata o projeto do crime de responsabilidade. É importante esclarecer para todos os telespectadores, para toda a sociedade, que esse projeto ele não é inventado ou de forma assodada, elaborado por conta do episódio da liminar dada na última semana pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2022, no dia 11 de fevereiro, o presidente Rodrigo Pacheco ele instituiu, através do ato número 3, uma comissão de juristas para discutir esta lei que trata o crime de responsabilidade. A lei é a 1950, a lei 1079 de 1950. Nessa comissão, quem presidiu ela foi o então ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Eles, depois de um ano de trabalho, ou mais de um ano, mergulharam em diversas câmaras temáticas, diversas audiências, reuniões que fizeram no Brasil afora, sugerindo e recebendo contribuições, chegaram a um anteprojeto que contém 81 artigos. É importante lembrar que em 1950 nós não tínhamos o empoderamento que existe hoje das instituições, como o Ministério Público, CNJ, CNMP, os próprios tribunais superiores evoluíram também nas suas obrigações e responsabilidades e também nos seus poderes, e os agentes públicos como um todo. Então, eles conseguem, dentro desse anteprojeto, tratar desde as Forças Armadas até a magistratura. Logo quando o presidente Pacheco recebe o anteprojeto, ele me nomeia como relator do projeto, e eu, na CCJ, solicitei ao presidente da comissão, ainda o presidente Davi Alcolumbre, para realizarmos 3 audiências públicas com 16 membros da sociedade civil, 16 membros, sendo eles representantes da sociedade civil, do mundo jurídico e também da comissão. O próprio ministro Lewandowski puxou esse debate e participou também de uma das 3 audiências públicas no qual a CCJ realizou durante o ano passado e esse ano, 2024 e 2025. Dito isso a vocês, o que eu quero esclarecer? O Congresso tem um projeto pronto, repito, do anteprojeto que os juristas nos ofereceram, que nós amadurecemos e estamos fazendo apenas alguns ajustes, e irei, logo na segunda-feira, protocolar esse projeto, incluindo apenas a lei que trata dos impeachments na questão dos municípios, que ele é uma outra lei, que é o Decreto-Lei de 201 de 1967, que foi na época também da ditadura. Ele trata separado a questão da unidade federativa, né, nossa, da União. Então, eu estou juntando também como uma emenda nossa de redação, como contribuição que eu recebi das audiências públicas, para também regular a questão dos impeachments que tratam os prefeitos municipais e autoridades municipais. Então, o presidente da CCJ, o presidente Otton Alencar, senador Otton Alencar, em conversa agora há pouco comigo por telefone, já pediu que eu me preparasse para ler esse relatório na quarta-feira.
terça-feira, pela manhã, na CCJ. E eu já me adiantei, fiz o pedido público e liguei ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, informando a ele os passos que o Congresso e o Senado Federal, através da CCJ, está dando em relação a esse projeto. E fazendo justamente este apelo para que ele avalie com seus pares e veja a possibilidade de, no início da sessão virtual, que será na próxima sexta, dia 12, o Supremo possa retirar de pauta, ou através de vistas, ou através de retirada de pauta, este tema. Por quê? Porque isso dará tempo para o Senado terminar a apreciação do projeto, que iniciará na quarta, mas com certeza, certamente terá vista coletiva para a próxima semana, e teremos o tempo hábil para o primeiro semestre de 2026 poder terminar de tramitar ele no Senado Federal e também sugerir ele na Câmara dos Deputados, que é o papel dela fazer a revisão desse projeto. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso, o senhor já se antecipou na resposta. Então, o timing que o senhor está não só visualizando, mas articulando, sendo um agente ativo para viabilizar esse timing tanto o Supremo Tribunal Federal adiar a discussão desta liminar, só que enquanto isso, a liminar do ministro Gilmar Mendes segue válida, até que depois se tenha a discussão, seja ainda em plenário virtual ou eventualmente plenário físico no ano que vem, e também o Senado, a despeito de o senhor ter um texto pronto na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, deixar para 2026 essa discussão toda, é isso? Que não daria tempo, Yuri, fazer tudo isso nas próximas 2 semanas. Nós temos que ler o relatório, vista coletiva, e o presidente trazendo para a próxima semana, na vista coletiva resolvida, mesmo que tenha voto de urgência para o plenário e votasse no plenário do Senado, não daria tempo de chegar na Câmara dos Deputados para também fazer o mesmo trâmite, e lembrando que lá já é mais complexo até pela questão do formato da casa. Então, isso certamente ficará para 2026. Quanto à questão da liminar do ministro Gilmar, eu prefiro não me ater a ela, porque ela trata de uma lei de 1950. E como a casa vai oferecer, nós não temos nenhum caso urgente para tratar de impeachment agora nos próximos dias ou meses. Então, não existe, assim, não tem correlação com alguma situação que venha acontecer. Então, o que a casa não pode perder é o time. Está amadurecido o projeto, nós vamos votar uma nova lei e essa nova lei é a que vai valer. E essa vai perder o objeto. Ponto. E nós não vamos mais interpretar o que 1950 queria nos dizer. Nós vamos estar tratando uma nova lei que não vai vir perfeita, tá? Mas vamos deixar claro, é um projeto que não foi feito pela esquerda e nem pela direita. Ela foi sugerida por juristas. Tem várias categorias que vão reclamar, que vão dizer que não, porque cada um vai querer manter o seu status quo. E isso é legítimo, mas nós também estamos protegendo as instituições. Por quê? Porque na medida que, e eu já adianto a vocês, nós não vamos deixar no texto a forma de apresentação, ela vai ter que ser o pedido de impeachment não vai ser individualizado como é hoje, para qualquer autoridade. Então, tem que ter uma representação, OAB, partido político, que tenha representação no Congresso, abaixo assinado como é para você apresentar um projeto de lei, então 1,5 milhão de assinaturas, enfim, tem que ter critérios mínimos e representativos para que você possa pedir um pedido de impeachment, assim como tem que ter também um quórum qualificado para você poder admitir. Isso não pode virar um expediente de voto de desconfiança. Nós não estamos num regime parlamentarista. Não dá para quem está zangado ou chateado com o governo A ou com a autoridade B achar que esse instrumento ele vai utilizar para pedir impeachment dele. Isso tem que ser claro. Impeachment é ato doloso, é um crime cometido e como tal tem que ser penalizado ou confirmado pela sua ampla e restrita maioria ilegítima de qualquer poder, no caso, o Congresso Nacional.
Perfeito. Senador, para encerrar, até para respeitar o tempo combinado com o senhor e com a sua equipe de comunicação, mas queria aproveitar porque o senhor é relator não só deste abacaxi, mas de um outro abacaxi, que é a indicação do nome do advogado-geral da União. Somos solidários nessa. Mas como diria a dona Irã Barbosa, senador, Deus dá o frio conforme o cobertor. Quando o desafio é grande é porque o contendor dá conta do recado. Por isso que esses abacaxis vão para nomes como o senhor. E aí queria que o senhor falasse um pouco, isso ficou para o ano que vem. Enfim, não dá tempo mais. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou, esse ano é só orçamento, a indicação ficou para o ano que vem. E o senhor tem uma sensibilidade muito apurada, né, do Senado, do ambiente do Senado. O senhor confia que este tempo do recesso vai ajudar o governo a conseguir buscar os votos? E como vai ser, quando que o senhor imagina que, de fato, a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, ocorra no ano que vem? Olha, eu te confesso que, primeiro, se tivesse que ter mais alguma decisão monocrática nas próximas horas, fosse decretando que o Natal estava antecipado. E aí ficaria todo mundo mais tranquilo para baixar a temperatura. Mas em isso não acontecendo, eu recebi, óbvio, com muita serenidade essa responsabilidade de relatar pela segunda vez nessa legislatura uma vaga de um indicado para o ministro da Suprema Corte. A primeira foi a do ministro Flávio Dino, e nós vamos fazer com a mesma seriedade, com a mesma serenidade que nós fizemos na primeira. Ao contrário da outra vez, eu estava em Roma numa missão, né, participando de um evento da LIDE como palestrante, lá tratando sobre temas do agronegócio, e recebi essa notícia e vim até dizendo que tinha recebido uma granada sem pino, né? Me jogaram uma granada sem um pino. E tivemos que correr durante a semana para colocar o pino de volta. Entre mortos e feridos, graças a Deus, se conseguiu terminar a semana fazendo com que pelo menos se baixasse um pouco a temperatura, e estou nos próximos dias. O presidente Alcolumbre está no Amapá cumprindo a agenda, o presidente Lula está voltando do Nordeste, uma agenda muito produtiva dos últimos 3 dias, então certamente os dois vão se encontrar, provavelmente aí na próxima semana, onde o presidente Lula irá conversar com ele. Não sei se fará presencialmente, mas comunicará como é que será a entrega da mensagem, com as informações complementares que são fundamentais para a instrução do nosso relatório, e vamos preparar, Yuri, esse ambiente e o relatório para logo em 2026, de acordo com a agenda que o presidente Alcolumbre vai estabelecer e comunicar, cumprir ela com todo rigor. Só lembrando que esse outro projeto que eu também sou relator não foi indicação dessa semana. Eu já era há 2 anos relator, realizei audiências públicas, fiz muitas instruções, apenas coincidiu no momento onde os 2 assuntos acabaram trazendo aí a luz da imprensa e, claro, de toda a sociedade, e aí acaba que a gente tem que tratar ao mesmo tempo dos 2 assuntos, mas bem diferentes, e espero que o ministro Messias já consiga convencer a maioria da casa. Ele tem um currículo invejável, está preparado, é um jovem jurista, e eu tenho certeza que ele vai ter condição de ocupar, na altura que aquela instituição tem e precisa, aquela vaga que hoje está aberta. Yuri, deixa eu só perguntar, só muito rapidamente, para a gente encerrar, senador, esse acordo de sentar para conversar, essa agenda entre Alcolumbre e o presidente Lula, já está batido o martelo que vai ser mesmo na semana que vem? Eles te passaram essa informação? Na segunda-feira, eu tive a oportunidade de almoçar com o presidente da República e conversar sobre vários temas, entre eles essa missão da relatoria do seu indicado, ministro Messias. E nela, eu fiz essa sugestão ao presidente, ele concordou e me disse que assim que ele voltasse, ia compatibilizar as agendas para conversar com o presidente, no qual ele tem muito carinho e muito respeito, que é o presidente Davi. E como o presidente Davi também tem muito carinho e respeito pelo presidente Lula, eu tenho certeza que essa conversa será bastante amistosa e produtiva.